A mensagem que eu vou trazer para vocês hoje, eu intitulei da seguinte forma: sobre a suficiência das Escrituras. E é lógico, qual que é o assunto que a gente vai falar hoje? Sobre a importância das Escrituras, como nós nos relacionamos com ela, como ela impacta as nossas vidas e como nós deveríamos encarar as Escrituras nas nossas vidas. Antes da gente seguir para o texto, eu gostaria de fazer uma introdução breve sobre o assunto. Nessa introdução, como eu gostaria de começar com vocês, é fazer algumas perguntas, até para a gente entrar no tema, para vocês começarem a pensar junto comigo sobre o assunto. Como nós sabemos que Deus criou todas as coisas? Como nós sabemos como orar? Como nós sabemos como adorar a Deus? Como nós sabemos que Cristo morreu por nós? Como sabemos que o pecado é pecado? A resposta clara é que Deus assim quis revelar o seu conhecimento por intermédio de uma revelação especial, as Sagradas Escrituras. Dessa forma, as Escrituras, elas regulam a nossa oração. Então, a nossa oração deveria ser impactada ou direcionada pelas Escrituras. A nossa adoração deveria ser impactada e direcionada pelas Escrituras. Todos os aspectos da nossa vida deveriam ser direcionados pelas Escrituras. E a gente vê que não só isso, não só no âmbito particular, mas a gente vê a ação, a importância das Escrituras no todo o desenvolvimento da história. Nós vemos homens sendo impactados, sociedades sendo impactadas, então homens simples, homens importantes, luminares da nossa fé. Então, por exemplo, a gente vê entre nós, ou a gente vê Agostinhos, a gente vê Luteros, Calvinos, esses homens foram profundamente impactados pelas Escrituras. Nós vemos cidades, sociedades, nós vemos países que da mesma forma foram impactados e transformados pelas Escrituras. O que dizer, por exemplo, da Genebra de Calvino? O que dizer, por exemplo, da Inglaterra, de Tyndale? O que dizer de outros locais que foram impactados profundamente e moldados pelas Escrituras? O que dizer, se não, por exemplo, da Alemanha de Lutero? Aproveitando que nós estamos no mês da Reforma Protestante, a gente vê tudo que aconteceu na Alemanha de Lutero, como a Alemanha e como a Europa e, por consequência, todo mundo foi transformado naquele momento. A gente vê o impacto das Escrituras moldando todo o movimento. E a gente erra muitas vezes a considerar Lutero como o centro, o ponto focal da Reforma Protestante. Ele não foi isso. Na verdade, se nós perguntarmos para Lutero quem foi o centro da Reforma, ele vai nos responder. Numa pregação ele diz assim, eu simplesmente ensinei, preguei e escrevi a palavra de Deus. De outra forma, eu não fiz nada. E enquanto eu dormia ou bebia cerveja de Wittenberg com os meus amigos, a palavra tão grandemente enfraqueceu o papado que nenhum príncipe ou imperador jamais infligiu tamanhas perdas a ele. Eu não fiz nada, a palavra fez tudo. Então, ele mesmo se tira do centro da reforma, de todo o movimento que aconteceu ali, e ele coloca claramente a palavra como a mola propulsora de tudo que acontece. O texto que nós estudaremos hoje, ele ressalta o papel das Escrituras, como as Escrituras impactam a vida de uma pessoa, da sociedade ao redor dessas pessoas, e como nós nos relacionamos com essas pós-Escrituras. É um texto do Antigo Testamento e conta a história. É um texto que eu adoro. Alguém já me viu falando nas aulas sobre ele. É a história da reforma de Josias. Eu vou pedir para os irmãos abrirem as suas Bíblias. 2 Reis, capítulos 22, de 8 a 11. E eu vou pedir para vocês manterem as Bíblias abertas, porque esse é só um texto introdutório e a gente vai ler outros textos. Amém?
Assim diz a palavra do Senhor, inerrante e santa a revelação do Senhor. Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias entregou o livro a Safã, e este o leu. Então o escrivão Safã foi falar com o rei e lhe deu o relatório dizendo: os seus servos contaram o dinheiro que estava na casa do Senhor e entregaram nas mãos dos que dirigem a obra, que tem a seu encargo a casa do Senhor. Depois, o escrivão Safã anunciou ao rei: o sacerdote Ilquias me entregou o livro, e Safã o leu diante do rei. Quando ouviu as palavras do livro da lei, o rei rasgou as suas vestes. Curva sua fronte, vamos orar. Santo Deus, apesar de mim, Senhor, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa tocar as nossas mentes, as nossas vidas e nos capacitar a olhar as tuas escrituras, a revelação especial de Deus, como forma e ferramenta para moldar as nossas vidas em santidade, em retidão e em justiça. Leva-nos à confiança de Cristo, leva-nos, Senhor, aos pés da cruz do nosso Redentor. Assim nós oramos nos méritos de Cristo Jesus. Amém. Antes da gente entrar no texto, eu gostaria de contextualizar o que está acontecendo aqui para vocês. 2 gerações antes, quem sobe ao trono é Manassés, em 697. Quem é Manassés? É avô de Josias. Manassés também é um dos reis, se não o rei, mais ímpio da história de Judá, quem sabe da história de Israel. Ele restabelece todo o culto idólatra que havia sido desfeito antes dele. Ele estabelece prostitutos cultuais, ele coloca imagens de Azerá dentro do templo do Senhor, ele coloca sacerdotes para queimar incenso a Baal, entre tantas e tantas outras coisas, até o ponto de queimar o seu próprio filho em adoração a Moloque, e sacrificar o seu próprio filho a Moloque. O ponto aqui, veja, é o povo que foi eleito pelo Senhor, separado para ser sacerdotes, o reino santo, foi trazido para aquela terra onde o Senhor tinha removido as pessoas dali porque eram idólatras. O povo agora é o pior do que aquelas nações que o Senhor tinha removido da terra. Com Manassés, a nação se tornou uma nação ímpia. E aqui a gente não vê falar nada da palavra do Senhor. Como era de se esperar, ele reina por 55 anos. Quando ele morre, o seu filho Amon sobe ao trono. E como era de se esperar, Amon segue os mesmos caminhos do seu pai, os mesmos caminhos de idolatria, os mesmos caminhos de impiedade, até o ponto que, em 2 anos, os servos dele o traem e o matam. Só que a nação de Judá mata esses homens e coloca no lugar de Amon o seu filho Josias, rei que havia sido profetizado séculos antes dele, como sendo aquele que purificaria a nação, como o tipo do Messias, como o tipo do Redentor da nação de Israel, da nação de Judá. E aqui é importante a gente entender que Josias tinha 8 anos de idade quando ele sobe ao trono de Judá. Nisso, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para um ponto importante que vai acompanhar toda a exposição do texto de hoje. Nós podemos ver claramente, apesar do texto não deixar claro, nós podemos ver claramente que as mãos do Senhor estão guiando tudo o que está acontecendo ali para restabelecer o culto do Senhor, para restabelecer o temor do Senhor. Indo para o texto, versículo 8. Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias entregou o livro a Safã,
e este o leu. Veja, o templo de Jerusalém, como eu disse para vocês que aqui era mais ou menos 600 e alguma coisa, o templo de Jerusalém nessa época já tinha 300 anos. E se a gente levar em consideração os reis anteriores ao próprio Josias, a gente imagina o estado de degradação do templo. O que Josias faz? Ele se propõe a reformar o templo. A gente precisa entender algo que é meio estranho para nós, mas a gente precisa muitas vezes se transferir para a sociedade. Para os judeus, para os israelitas da época, o templo era o símbolo, o centro da habitação de Deus no meio do povo. Era o local onde Deus, fisicamente, aparentemente, habitava no meio da nação. Então, quando Josias olha para o templo e vê que o templo estava naquele estado de degradação, ele se propõe, dentro da sua piedade, se propõe a revitalizar o templo, a reformar o templo. E aqui, isso é um símbolo da própria piedade de Josias. Para vocês terem uma ideia, Josias, como eu disse, ele sobe ao trono aos 8 anos de idade. Só que aos 16 anos de idade, com 8 anos do seu reinado, ele propõe no seu próprio coração, assim diz as Escrituras, de se retornar à adoração do Deus de seu pai Davi. O que mostra, de novo, Deus guiando todas essas coisas. E quando ele se propõe a revitalizar o templo, a reformar o templo, a gente pode ver que Deus está guiando Josias para que ele descobrisse, ou para que ele redescobrisse a lei que estava num canto do templo, empoeirado, esquecido, afastado da sociedade. Foi durante essas reformas que o sumo sacerdote Hilquias fez uma descoberta notável. O livro da lei, podemos imaginar que seja Deuteronômio. Ou era Deuteronômio como nós conhecemos hoje, ou eram partes de Deuteronômio. Até pelas respostas que Josias, as respostas das ações de Josias, o que ele faz na nação, a gente pode imaginar que seja Deuteronômio. No versículo 9 e 10, então o escrivão Safã foi falar com o rei e lhe deu o relatório dizendo: os seus servos contaram o dinheiro que estava na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu encargo a casa do Senhor. Depois o escrivão Safã anunciou ao rei: o sacerdote Hilquias me entregou um livro e Safã o leu diante do rei. Sabe quando você tem 2 assuntos para falar para uma pessoa importante e aí você introduz aquele assunto mais simples, aquele assunto mais tranquilo, abrindo o caminho, e depois você leva aquele assunto mais importante? O que a gente está vendo aqui é justamente isso. A primeira coisa que ele faz é fazer um relatório do andamento das obras. Então, o dinheiro foi usado, o dinheiro que estava no templo foi usado pelos teus servos e a obra está andando. Porém, e aí o segundo ponto foi encontrado um livro no templo, num canto empoeirado. E aí o servo dele, o escrivão, leu aquele livro para ele. E aqui a gente vê uma outra coisa importante. A palavra de Deus retorna para o local onde ela deveria estar, de onde ela não deveria ter saído. No centro do poder de Judá, no palácio do rei. A palavra de Deus estava sendo lida agora na presença do homem mais importante do reino e o homem que liderava todo o reino. Então, na verdade, a gente vê nesse movimento o restabelecimento da palavra de Deus ao seu lugar de origem, onde ela poderia impactar não só o rei, mas todo o reino. Perceba que em Deuteronômio 17, capítulo 17, versículos 18 e 19, Deus dá uma ordem expressa para que a lei esteja na mão do rei, para que ele medite nela e deixe que ela o guie. O texto diz assim: também, quando se assentar no trono do seu reino, mandará escrever no livro uma cópia desta lei, feita a partir do livro que está com os sacerdotes levitas. O rei terá esse livro consigo e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus,
a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Aqui é importante a gente entender uma coisa. Não era o rei, não era a pessoa do rei que reinava sobre Israel, não era ele o rei. O rei era Deus. Deus é o rei de Israel. E ele comunica a sua autoridade ao rei. Então, na verdade, o rei estabelecido da casa de Davi, ele deveria reinar em conformidade com as leis de Deus, para que, por intermédio dele, Deus reinasse. Então, a gente vê um desenvolvimento, é por isso que é importante essa ideia de que Deuteronômio, o livro da lei, estivesse à mão do rei, para que ele lesse, para que ele fosse moldado por aquele livro e todas as suas ações fossem baseadas no temor do Senhor e nas referências daquele livro. E assim ele reinaria sobre Israel, debaixo da autoridade do Senhor. O que acontece, o que a gente está vendo aqui, é que de Manassés em diante, a palavra foi esquecida. E esse impacto, o impacto do afastamento da lei, da palavra, na sociedade gera tudo o que a gente está vendo em termos de idolatria, em termos de pecaminosidade. No versículo 11, diz assim: como ouviu as palavras do livro da lei, o rei rasgou as suas roupas. Aqui, você imagina, Josias conhecia tudo o que o seu avô, o seu pai, o seu povo fazia. Ele sabia todos os pecados e toda a idolatria, tudo que estava acontecendo na nação. E quando ele ouve, eu imagino, um exercício que eu gosto de fazer é tentar me colocar no lugar da pessoa, como os americanos dizem, no sapato da pessoa. Aqui eu imagino ele ouvindo o seguinte: se vocês cumprirem essa lei que hoje vos dou, os céus darão a chuva no tempo certo, a terra dará o seu fruto, e vocês verão os filhos dos seus filhos até a terceira ou quarta geração. Agora, se vocês não cumprirem essa lei, o céu será como bronze acima de vocês. A terra não dará o seu fruto, e vocês, os filhos de vocês, serão levados para o cativeiro. Isso, você consegue imaginar? Isso foi como uma espada, como uma seta no coração de Josias. Isso expôs as entranhas pecaminosas, não só de Josias, mas dos seus antepassados, do seu povo. Aqui, por isso que essa ação de Josias de rasgar suas vestes, ela não é aquela ação, por exemplo, quando a gente assiste um filme de época do julgamento de Cristo, e o sumo sacerdote rasga as suas vestes de forma vazia. Aqui é uma reação de arrependimento profundo, de reconhecimento do seu pecado, de desespero. É isso que está passando aqui. Quando a gente vê, no texto só diz que ele rasgou as suas vestes. Mas quando o Senhor está falando por intermédio da profetisa Uga, logo depois, a gente vê que a resposta, o que Josias sente, é muito mais profundo. No versículo 19, capítulo 22, versículo 19, diz assim, visto que o seu coração se enterneceu, e você se humilhou diante do Senhor, quando ouviu as ameaças que fiz contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam objeto de horror e de maldição, rasgou suas vestes e chorou diante de mim. Mostra que não foi algo vazio, como eu disse, não foi simplesmente rasgar suas vestes como um símbolo de arrependimento, não. O que aconteceu com ele foi algo mais profundo, o reconhecimento de que ele era verdadeiramente pecador. E não só ele, a nação, e não só a nação, mas os seus pais, as gerações anteriores a ele, também eram pecadores. A revelação, e aqui é um ponto importante, o que ele está sentindo aqui. É importante a gente entender que a revelação nos expõe a um nível de santidade
que é inconcebível para nós, é inalcançável para nós. O que a santidade que é exposta nesse livro é algo que não, pela nossa capacidade humana, a gente não pode alcançar. O que mostra que esse livro não tem origem aqui, não tem origem entre homens. A mente que está por trás, a santidade refletida no livro, nas leis desse livro, elas não fazem parte da natureza humana. O que mostra que é um livro que tem origem divina. E aqui, Calvino tem uma ilustração interessante sobre isso. E aí eu vou desenvolver um pouco mais com vocês. Calvino, ele diz que nós somos como homens que andam curvados e que entendem. Vou ler o texto. Somos como homens de costas curvadas, que embora a luz do sol brilhe ao seu redor, ainda assim mantém os olhos fixos no chão ou em alguma fenda escura para não vê-lo. Outro ponto aqui. Você pode até se julgar com os parâmetros da sociedade onde a gente está inserido. E você vai chegar à conclusão de que você não é tão ruim assim. Você vai falar, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca fiz, eu não tenho amantes, eu não faço nada disso. Então, se eu me comparar à sociedade aí fora, eu não sou tão ruim assim. O ponto que Calvino coloca aqui é que nós somos como homens que andam com a cabeça encurvada olhando para o chão e vemos a luz do sol refletida no chão e entendemos que aquela luz é a verdadeira luz. E o que acontece quando esse homem que anda curvado, ele levanta sua face para o sol e encara a fonte de toda a luz de frente? É isso que acontece quando nós somos expostos à santidade que está apresentada nas Escrituras. Quando nós nos comparamos a esse nível de santidade, nós entendemos que sim, nós somos pecadores, que sim, nós somos homens maus. Uma pergunta para vocês. E eu incluo na pergunta porque essa pergunta como eu estava preparando o sermão esses dias, essa pergunta me atacou. Quando você faz a tua leitura devocional, quando você senta para estudar a Bíblia, você se sente confrontado? Você se sente impactado com as coisas que você lê? Essa é aquela ideia que eu sempre coloco. É normal para você? Você está sempre vendo alguém que anda sobre as águas, né? Quando você vê aquilo, você acha que é normal. Quando você lê a Bíblia, você é confrontado. Se você não é confrontado, meu irmão, você precisa rever a forma como você estuda a Bíblia. Por exemplo, o que você sente quando você ouve esse texto? Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. O que você sente quando ouve ou lê esse texto? É simples para você? Aqui não é um pedido, aqui é uma ordem. E aqui, ele não está falando assim, ore por aquele político que você não gosta. Aquele cara nos Estados Unidos, na França, que você discorda. Não ore por aquele influenciador na internet que você não concorda com as ideias dele. Não. O que ele está ordenando aqui é que nós oremos por aquele cara que agiu contra você, por exemplo, fez você perder o teu emprego. E a tua família passou dificuldade. É por esse cara que você tem que dobrar os seus joelhos e orar. Porque a oração aqui é pessoal e a ordenância para a pessoa e para o relacionamento da pessoa, para a perseguição pessoal. Não é para algo distante, não é para algo longe de você. É para quem fez mal para você e para quem faz mal para você. Por coincidência ou por cristocidência, eu vi um vídeo do Saião essa semana dando uma entrevista na Rede. E aí, eu não sei se esse testemunho que ele cita está naquele livro O Filho do Hamas, mas possivelmente deve ser. Ele fala que um homem que cresceu no meio do mundo muçulmano,
ele, e era terrorista, ele se propõe a ler o Novo Testamento para entender a mente do cristão, para se infiltrar na sociedade cristã e para atacar os cristãos. Por azar ou sorte dele, qual que é o texto que ele lê? Ele lê o Sermão da Montanha. E aquilo, assim, foi o grande problema, ou a grande salvação dele. Porque ele lê o texto que eu acabei de ler para vocês. Na verdade, ele era o inimigo. Ele era o cara que ia perseguir. E aí, quando ele se dá conta de que o chamado para nós, inimigos dele, era orar por ele, isso acabou com o cara. Isso atacou o coração, assim como o rei Josias também foi afetado como se uma espada. Ele mesmo diz, segundo as palavras do Saião, que aquela ideia não saiu da cabeça dele. E ele se converteu ao cristianismo. Ele entendeu que isso aqui é um negócio totalmente diferente. Eu expus para vocês o texto. Agora, eu gostaria de mostrar para vocês os resultados de tudo que está acontecendo aqui na sequência do ITG TV. Eu gostaria de destacar para vocês 3 efeitos. Eu coloquei o nome deles da seguinte forma: a busca por Deus, o primeiro. O segundo, a busca por santidade. E o terceiro, a busca por pureza. A reação de Josias não foi um mero ato emocional. Ela desencadeou uma série de eventos que transformaram a nação. A palavra de Deus não se destina apenas a ser ouvida, mas produzir uma resposta e gerar mudanças. Aqui não é simplesmente superficial e emocional. Sabe aquela música, aquele louvor que você ouve e você começa a chorar, mas que não gera mudança? As palavras, a palavra, a revelação de Deus, ela vai fundo no teu ser, expondo o que você é, expondo que você é frente ao que Deus é. E aí ela penetra e ela nos molda dessa forma. Tanto no hebraico quanto no grego, a palavra para arrependimento demonstra muito isso aqui, que na verdade não é simplesmente arrependimento superficial, é mudança de vida. É quando você está seguindo por um caminho, você para, se arrepende e volta 180 graus, no sentido contrário. Então, as palavras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, para arrependimento, elas dão essa ideia de mudança e transformação profundas. O texto, a explicação que Jesus dá para Nicodemos, deixa muito claro isso, que é necessária uma mudança completa no ser. E é isso o que a palavra nos faz. Primeiro ponto, a busca por Deus. 2 Reis 22, 13, se vocês puderem ler comigo. Vão consultar o Senhor por mim, é Josias falando, pelo povo e por todo o Judá, a respeito das palavras deste livro que foi encontrado, porque é grande o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porque os nossos pais não deram ouvidos às palavras desse livro, para fazerem segundo tudo o que está escrito a nosso respeito. Qual que é o ponto aqui? Josias está dando ordem para os seus servos para buscarem o Senhor. Mandam eles a profetisa para questionarem a profetisa que de explicação do que ele leu. Na verdade, o ponto que eu quero colocar aqui é a primeira reação de quando nós somos expostos às Escrituras e que nós entendemos a nossa natureza pecaminosa, o primeiro ponto é buscar a Deus. Buscar a Deus, primeiro para perdão, buscar a misericórdia de Deus e buscar entendimento e direção da parte de Deus. É clamar a Deus para que Ele possa nos perdoar, não levando em consideração as nossas más obras, mas os méritos de Cristo sobre a nossa vida. É buscar a Deus. Tanto que, na continuação da resposta de Deus por intermédio da profetisa, ele também mostra que a ação de Josias tinha outro ponto. Ele diz assim, eu também ouvi a sua oração, diz o Senhor. O que mostra que, quando ele ouviu a palavra, quando ele rasgou as suas vestes, que ele se arrependeu,
ele também orou ao Senhor. Então, o primeiro ponto que eu quero deixar claro para vocês é: quando nós somos expostos às Escrituras, à luz da santidade de Deus exposta nas Escrituras, o primeiro ponto é: nós retornamos a Deus. Nós pedimos, clamamos tanto pelo seu perdão e misericórdia, quanto para que Ele nos capacite a andar nos seus caminhos. Segundo ponto, busca por santidade. 2 Reis 23, versículo 3. O rei se pôs em pé, junto à coluna, e fez aliança diante do Senhor, para o seguir, guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração, de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo concordou com esta aliança. Segundo passo nesse caminho de arrependimento de Josias, que é o nosso próprio caminho. Ele se arrepende e ele busca, o que eu chamei aqui de busca por santidade, na verdade é a busca por conformidade à lei. Na verdade, por que santidade? Se a santidade do Senhor está refletida nas Escrituras da sua própria lei, quando nós nos adequamos à lei do Senhor, nós estamos buscando o quê? Santidade. Nós estamos buscando nos adequar, a nos moldar à lei do Senhor. Quando ele chama o povo e renova a aliança, ele se propõe, agora entendendo que a sua natureza é pecaminosa, ele busca agora a renovação da aliança, a cumprir todas as palavras que estão expostas no livro. Buscar santidade. Esse é o ponto aqui. É buscar. E aqui, acho que o ponto da oração é buscarmos no Senhor capacitação no seu Santo Espírito para que nós, a cada dia, nos adequemos à sua palavra. E aqui tem um outro ponto que às vezes fica escondido no texto. Veja que ele, quando se arrepende, ele não guarda para si. Ele não simplesmente se arrepende pessoalmente, guarda aquilo para ele e não faz nada com aquilo. Ele chama a nação para expor a palavra de Deus à nação. Aqui a gente vê um sentido missional para o negócio. A gente vê que ele, não só para ele, mas ele está pregando aquela palavra, aquela lei que impactou a vida dele, ele está pregando para o povo dele. Ele, como líder, como rei da nação, ele quer que a nação se comprometa. Então, não só ele foi impactado, mas a nação agora está sendo impactada. Um dos símbolos dos avivamentos verdadeiros na história, qual que é? Primeiro, arrependimento profundo e reconhecimento dos seus próprios pecados. Não é rodar, não é falar em línguas, não é nada disso. É arrependimento profundo e reconhecimento das suas mazelas. Segundo, o ímpeto missional. Então, todos os avivamentos que nós conhecemos na história, deles saem uma série de missionários para pregar. Assim como as pessoas são tocadas, agora o mundo precisa ser tocado. E a gente vê aqui, nessa história, da mesma forma. A palavra de Deus tem o poder de nos levar a uma reforma radical em nossas vidas e um avivamento em nossa sociedade, que é o que a gente está vendo aqui, Josias. Quando a palavra é colocada no centro, ela nos impulsiona a abandonar o que é pecaminoso e a buscar a santidade e obediência a Deus. Terceiro ponto, a busca por pureza. E aqui, a pureza que eu quero chamar a atenção é do culto, do nosso culto. Não só esse culto, mas da minha vida cultica, da forma que eu me relaciono com Deus. Capítulo 23, versículos 4 e 5. Como é o sermão sobre Bíblia? Então a gente já leu uma série de textos, tá? Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias, aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que tinham sido feitos para Baal, para o poste da deusa Azerá e para todo o exército dos céus. Ele os queimou fora de Jerusalém, nos campos do Cedron,
e levou as cinzas para Betel. Josias destituiu os sacerdotes que os reis de Judá haviam escolhido para queimar incenso sobre os lugares altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, bem como os que queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua, aos planetas e a todo o exército dos céus. Só nesse texto aqui a gente já tem uma ideia da impiedade da nação naquele momento. Eles adoravam qualquer coisa, como Calvino diz, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Então aqui eles adoravam tudo, menos Deus. Veja que Josias, impactado agora pela palavra, direcionado pelo seu próprio arrependimento, agora ele busca a pureza no seu próprio coração, ele busca a pureza no culto e começa a retirar todas as coisas que simbolizavam essa idolatria, ele começa a tirar todas essas coisas. Hoje é um dia propício para isso. Se vocês lembrarem, hoje não é só Dia das Crianças, mas que é uma outra data no dia de hoje. Eu fui, e aqui é um exemplo meu particular. Eu, antes de me tornar reformado, antes de me tornar evangélico, eu era de uma outra denominação cristã. E ali, você vê ainda hoje, que tudo é adorado. Sejam santos, sejam imagens, qualquer coisa é adorada. E isso demonstra o quê? Justamente essa situação que Judá estava passando. Tudo se tornava um Deus. Tudo era um objeto de adoração e de idolatria naquele momento. Na minha vida, é que eu já tinha uma visão diferente. Mas você vê nessa outra denominação que o foco da adoração não é Deus. O foco da adoração, da única adoração daquele povo, e é muita gente, não é Deus nas três pessoas, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. É qualquer coisa. O que mostra que os seus corações estão perdidos. Eu não tenho dúvida de que muitas pessoas ali são honestas na sua adoração. O que falta é conhecimento, o que falta é alinhamento da sua adoração ao único e verdadeiro Deus. Aqui a gente vê também o próprio exemplo da Reforma Protestante. Pessoas andavam centenas de quilômetros para ver o quê? Relíquias. Pedaços da cruz, ossos de santos e um monte de outras coisas. Eram exemplos dessa idolatria. Quando a gente... uma necessidade que nós temos é de olhar aos nossos corações. É de ver o que são os ídolos que habitam, que estão entronizados dentro dos nossos corações. É remover esses ídolos dentro dos nossos corações e entronizar Deus no nosso coração. É eliminar todo tipo de idolatria das nossas vidas, o que pode ser um casamento, o que pode ser um trabalho, o que pode ser qualquer outra coisa. Tudo aquilo que toma o lugar da adoração ao único e verdadeiro Deus, seja o que for, é idolatria. Amém? Conclusão. A história de Josias e a redescoberta do livro da lei nos lembram da centralidade inegável da palavra de Deus em nossas vidas. Assim como o povo de Judá, podemos às vezes deixar que a palavra seja negligenciada, esquecida ou ofuscada pelas preocupações e distrações desse mundo. Hoje, nós somos aquela geração de que é indesculpável, porque nós temos a Bíblia à disposição de nós. Homens e mulheres morreram para que nós tivéssemos ela à nossa disposição. Temos os nossos celulares, computadores, aonde a gente quiser. Então nós somos indesculpáveis por não estudar as Escrituras. Que essa história, e aí eu encorajo vocês a lerem os 2 capítulos que contam a história, essa história aqui, com muita atenção e meditar nela no momento propício, que essa história de Josias, ela possa nos inspirar, primeiro, a buscar a palavra de Deus de forma ativa,
nos debruçarmos um tempo de qualidade sobre as Escrituras e sermos moldados por ela. Permitir que a palavra nos confronte é ler as Escrituras, tendo em mente tudo aquilo que nós somos e deixar com que ela nos molde, com que ela nos como um espelho, mas que não mostre a nossa verdadeira imagem, mas que mostre os nossos pecados, tudo aquilo que precisa ser transformado nas nossas vidas. Obedecer a palavra de Deus e permitir que a palavra nos guie a uma nova reforma e um novo avivamento. Curva suas prontas e gostaria de parar. Senhor Deus, que o Senhor nos capacite, ó soberano Deus, a entender as maravilhosas realidades do Senhor expressas na tua Escritura. Capacita o teu povo, capacita os teus servos, ó Deus, a exporem as Escrituras e capacita os teus servos a lerem as Escrituras e serem tocados, serem moldados, serem expostos à santidade do Senhor, para que as nossas vidas primeiro sejam transformadas, para que a nossa sociedade, para que a sociedade ao redor de nós seja purificada de todo mal e que a glória de Cristo resplandeça sobre as nossas vidas. Assim nós oramos nos méritos de Cristo. Amém.